Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos e hoje eu estou aqui para trazer para vocês o nosso mergulho no mapa arquetípico. Então, eu estou aqui preparado já com a minha canetinha na mão para eu rabiscar a tela do computador para vocês irem acompanhando aí, porque hoje de fato começa a aula. Então, hoje o overview acabou, agora eu vou apresentar para vocês as partes técnicas do mapa, para que quando você estiver com o teu mapa, você consiga acompanhar em seguida, tá? O ideal é que você assista essa aula de hoje, primeiro, só prestando atenção, e uma segunda vez com o teu mapa na mão, porque daí conforme eu for falando, você vai rabiscando o teu mapa. Então, entra lá no nosso site, arquétipos.com.br, mapa grátis, lá no menu, já está funcionando, tá? Ficou 3 dias fora do ar sem funcionar, mas já voltou ao normal, graças a Deus. Que a gente estava tendo, graças a Deus, muito fluxo. Então, mais de 16 mil pessoas acessando o site todos os dias. Tá complicado, gente. Se você quer acompanhar esse estudo com o material nas mãos, saiba que o material já está disponível à venda. O preço está promocional até o dia 15 de novembro, que é o dia do aulão. No dia 15 de novembro a gente não fecha o carrinho, mas sobe o preço, coloca no preço normal, preço ordinário, tá? Então agora está com um valor acessível para quem comprar o combo lá, sai por 350, se eu não me engano, alguma coisa assim, que já vem o livro, o baralho e a cartilha, tá bom? E aí você consegue acompanhar as aulas de uma maneira mais profunda, né? Mas não há necessidade. Só com as aulas aqui e com o teu mapa você consegue entender bastante aí já. Então eu vou já parar o meu vídeo aqui, vou compartilhar com vocês a minha tela. E lembra que a gente está no ao vivo aqui, então pode ser que a gente, né, não saia exatamente como a gente quer que saia, né? Talvez não seja tão bonitinho como a gente quer que seja. E tá tudo bem, porque a gente está aqui com o intuito de trazer informação dentro do que é possível, né? Então é dentro das possibilidades. Lembrando que eu sempre vou ter ali a minha cruz da limitação, então eu vou estar limitado de alguma maneira, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais perto aqui. Mas, só para vocês saberem que tô aqui pertinho, né? E a gente começa então agora a usar as nossas ferramentas aqui para poder trazer para vocês essa questão aí do. Deixa eu colocar uma cor aqui bonitinha, do teu mapa, tá? Vamos lá então. Pronto, agora tá bom. Bom, esse aqui sou eu, Roberto de Farias, dentro da mandala, então vocês vão perceber que a mandala, ela tem ali, né? Então a gente tá falando dessa mandala aqui, tá? Ela tem ali vários elementos. Então algumas pessoas falam o mapeamento arquetípico é como se fosse astrologia, porque ele tem as casas astrológicas em volta, né? Não tem nada a ver com astrologia, gente, é só pra gente ter uma relação da força planetária no momento que a gente manifestou, mas não é astrologia, tá? E você vai ver como que a astrologia é a parte mais básica do desenho, tá? Então a gente tem ali a questão da astrologia, depois nós temos aqui a jornada arquetípica, então vocês vão ver que cada um desses números aqui, 21, 51, 42, o 3, o 27, vai descendo, vai fazendo a volta na mandala, é no sentido anti-horário, tá? Sempre. O sol ele vem assim, então o solzinho, nossa, que sol mais horrível, né? O solzinho vem assim e ele vai no sentido anti-horário, tá? E ele vai dando a volta em volta da mandala até ele fazer o ciclo, que é o ciclo de 365 graus, opa, o ciclo de 365 graus, que é o ciclo do Sol, é o ciclo do planeta. Então, é basicamente isso. Depois, deixa eu, aqui, deixa eu limpar. Depois nós temos, acho que eu avancei aqui sem querer, né? Avancei. Depois nós temos o I Ching, né? Então aqui, deixa eu. Nós temos aqui os I Chings. Então você percebe que, eu tô com um problema aqui no meu mouse. É isso. Pronto. A gente tem aqui, ó, o I Ching. Então para cada um dos arquétipos também tem o I Ching. Então veja bem, além da gente ter aqui uma casa astrológica. Dentro de cada casa astrológica, nós temos um arquétipo. Dentro do arquétipo, nós temos um I Ching. Então, vai ficando, vai dando nuances e vai dando variáveis. Vocês vão perceber que para cada um desses I Ching aqui, tem 6 linhas, né? Então, a gente vai falar sobre isso já já. É outra variável, tá? São 6 linhas. Quando a gente olha para esse mapa aqui, que é o meu mapa, a gente percebe
quem é o Roberto, que é um gerador manifestante, gerador porque gera energia aqui no sacral, e manifestante porque o sacral ou algum outro motor está conectado com a garganta. Tá? No meu caso, estou conectado com o canal 2034, que é o canal do carisma. Tá fazendo de mim uma pessoa carismática. Para você fazer o seu mapa depois, acessa lá arquétipos.com.br que você consegue fazer o teu mapa de forma gratuita para poder assistir a aula depois, a segunda aula, né? E acompanhar ela de forma com o mapa na mão, tá? Aí a gente vai para a aula, para o slide 2, que é aqui a mandala com cada um dos meus arquétipos definidos ali dentro da mandala e também aqui dentro do meu mapa. Então você vai perceber aqui que nós temos o meu mapa aqui do lado esquerdo. Para cada um desses arquétipos aqui, lápis. Então aqui, ó, 60.1. Você vai perceber que ele está aqui, ó, na raiz. Aí nós temos o 42.5. Opa, deixei cair um negócio aqui no chão, só um minuto. 42.5. Tá aqui na. Deixa eu fazer a volta por aqui, para você ver onde ele tá. Ele tá aqui no sacral. Então eu tenho a energia inconsciente do meu sol, que sai da raiz, e a energia consciente da minha mente, que sai do sacral. Então é raiz e sacral no meu sol, tá? Isso já é bastante informação. Só com isso aí já dá uma análise, a gente já consegue sentar e falar para a pessoa ali um monte de coisa da vida dela, tá? Então vocês vão perceber que para cada um desses arquétipos aqui, para cada um desses números, e quando eu falo arquétipo, gente, eu tô falando da porta mesmo, ó, aqui, por exemplo, ó, 32, 23, 12, 11, 24 e assim por diante. Para cada um deles, nós vamos ter um aqui dentro do mapa, dentro do meu mapa, tá? Esse aqui é o meu. De ninguém é assim igual o meu, tá? E aí, do mesmo jeito que você, se você olhar aqui, por exemplo, o 42, que é esse primeiro aqui, ó, ele tá aqui, ó, coloridinho. Cada um desses coloridinhos aqui é um arquétipo que está ativado aqui dentro do meu mapa arquetípico. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí embaixo. Sim, Roberto, está fazendo sentido. Consigo acompanhar. Ok. A gente limpa tudo e vai para o próximo slide. Bom, aí a gente chega no slide, você percebe que é a mesma mandala, ó, lápis. É a mesma mandala. A diferença é que agora nós temos aqui os quatro arquétipos principais que formam um, dois, três, quatro. A nossa, opa, cruz de encarnação, que é o nosso tema de vida. Lembra que a gente falou nas aulas passadas que a gente não consegue fugir do tema de vida? Então, a gente limpa, volta aqui, que eu quero falar uma coisa. Lembra que cada um desses arquétipos aqui, eles têm um nome, eles têm uma lição que vem junto com eles. Cada um desses arquétipos. Então a gente não tem como fugir desse arquétipo mãe, que é a matriz, né? São 64 possibilidades. Lembra disso? Só que dentro dessas 64 possibilidades, vocês vão perceber que aí tem aqui esses números que estão depois do arquétipo. Então, por exemplo, lá em cima, ó, vou limpar de novo. 42.5, 32.5, 23.1, 12.5. Esse ponto alguma coisa é justamente a linha desse Xing aqui, ó. Então, cada Xing tem 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, existem 6 possibilidades de linha. Então, além do tema do arquétipo 42, tem também o tema da linha 5, que é a linha do I Ching ali, tá? Além do tema de cada um dessas duas informações, tem também o tema do planeta. Então, o arquétipo é um, a linha é dois, o planeta é três. São 3 temas que nós temos só aqui em cada uma dessas linhas da coluna, tá? E aí nós temos 13 desse lado, 13 desse lado, tá? Primeira informação. Segunda informação. Gente, a gente aprende, agora fazendo uma analogia com a religião, tá? A gente aprende na igreja que tem Jesus, que Jesus é a luz que veio para iluminar o mundo, né? Com a sua mensagem de amor. E ele tem
12 discípulos. Aqui nós temos o nosso Sol e 12 forças que acompanham. O Sol é a luz que veio para iluminar a vida, nos dois lados. De um lado, consciente, do outro lado, inconsciente. De um lado é a mente, do outro é o corpo. De um lado é o passageiro, que é você sentado dentro do avião, do outro lado é o piloto, que está dirigindo no automático, ele sabe o que ele faz, tá? Mas dos dois lados, nós temos o Sol, que é como se fosse Jesus, e as 12 forças que acompanham ele ali. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido, Roberto, podemos acompanhar. Então, a gente tem três arquétipos aqui. Então, um que é o planeta, um que é o arquétipo e um que é a linha do I Ching, ok? Que forma, quando você pega todos eles, vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Quando você pega todos eles, forma essa mandala aqui, que vai rodando no sentido anti-horário, ok? Tá fazendo sentido? Está fazendo sentido, Roberto? Podemos continuar. Aí a gente volta lá na mandala que forma a cruz da encarnação, que é essa mandala aqui, acho que a gente já comentou, mas eu vou repetir. Ela tem os quatro arquétipos que estão aqui, os quatro arquétipos principais. Por que que esses arquétipos são principais, Roberto? Eu não entendi, os outros não são? Não. Tudo no teu mapa tem um porquê e uma razão de estar lá. Então, tudo é importante, não tem nada que não seja importante. Só que esses quatro arquétipos aqui, eles formam 70% de quem você é. 70% mente, 70% corpo, tá? Esse 70% é, tá aqui nas duas primeiras linhas. O resto é o resto. Isso significa que é menos importante? Não, isso significa que o foco da coisa tá aqui nessas duas linhas, tanto do lado inconsciente quanto do lado corpo. E aí esses arquétipos aqui formam esse tema aqui, que no meu caso é a limitação. Então lembra de todos os temas que nós acabamos de mencionar aqui atrás? Gente, a gente tem uma infinidade de temas aqui. Um lápis, arquétipo, linha, planeta, que forma a nossa mandala completa. Então, só aqui já são três temas. Três temas em cada linha, que vai nos acompanhar para a vida, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Tá fazendo sentido? Três temas, certo? Certo, Roberto, podemos continuar. Ok? Se o meu computador ajudar, a gente continua. Então, são três temas. Aí, aqueles três temas lá, eles são ferramentas para que esse tema aqui faça o papel dele, que é o papel da limitação. Eu não vou conseguir cumprir esse papel aqui, o Roberto não vai conseguir cumprir esse papel, se ele não usar os outros temas. Isso significa que só há a possibilidade da gente saber isso aqui de forma correta se você souber o seu horário de nascimento, o local de nascimento e a data de nascimento, para a gente poder descobrir o seu tipo, porque sem tipo, o resto não importa. O que importa aqui é o tipo. Desculpa pela tosse, tô no ar-condicionado e a gente vai continuar, tá? Então é basicamente isso. A cruz da encarnação é daí que ela surge, tá? É dessas linhas aqui de cima. E, coincidentemente, essas linhas são as linhas que formam também. Opa, repetiu. Ah, não, não repetiu, não. Aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês. Muito interessante, por sinal. Peraí, espero que não vá pular. Deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu for capaz de mostrar. Olha, deixa eu diminuir aqui, para vocês verem como que eu sei. Na verdade, eu não tinha falado, né? Mas agora eu vou falar. Existem quatro divisórias aqui. A gente está olhando para. Quando a gente está olhando aqui para mandala nesse momento, a gente está vendo uma divisória, que é uma divisória da minha cruz de encarnação. Mas além da divisória da cruz de encarnação, a mandala ela é dividida em quatro espaços, que são quatro trimestres, né? Nós temos quatro trimestres, que dá 12 meses durante o ano, certo? Existe a divisão, a divisória perfeita dentro da mandala, que não é a divisória que a gente conhece no mapa cristão, tá? Então existe uma divisória que a gente não vê
não sabe que existe, mas vai ficar mais claro para vocês. Tá aqui, ó. Então, só para vocês entenderem. Então, ó, tá vendo? A mandala tá aqui, e aí ela se transforma nisso aqui, ó. Então, você consegue ver, ó, se eu deixar aqui no meio do caminho, você consegue ver aonde que tá aqui, ó. O 13 já faz parte da iniciação, ó, passou. O 2 já faz parte da civilização. O 7 já faz parte da dualidade. E o um já faz parte da mutação. Então, esse aqui é um material que eu desenvolvi para dar aulas, mas só para você enxergar, só para você entender ele aí bem bonito na sua tela. Olha, os arquétipos eles vão andando no sentido anti-horário e cada um dos arquétipos estão ativados dentro de um centro diferente. Então, você percebe que não é ordenado, tem um caos ali dentro, né? Existe um caos que se passa ali dentro, né? Então, é assim que funciona a divisória, tá? Então, você vai perceber, por exemplo, que eu nasci, quando a gente olha aqui, lápis 42, 42 tá mais ou menos, deixa eu diminuir aqui de novo. Eita, lasqueira. Isso. O 42, olha ali, ó. Então, a gente tem aqui, deixa eu aumentar de novo. Fica mais fácil de entender e mais bonito para vocês entenderem aí na tela, tá? Então a gente tem aqui, eu tô com 42, pronto, que tá aqui, um lápis. Aí eu tenho o 56, o 32 e o 60, que é a da limitação. Então, você percebe que a gente consegue ver aonde nós vamos trabalhar, quais os temas nós vamos trabalhar com a cruz de encarnação. Então, lembra que isso aqui é a minha cruz de encarnação. Vou deixar ela mais forte aqui para vocês enxergarem melhor aí. A minha, o meu sol da personalidade aqui, ó, que é onde a minha luz brilha, é onde o sol está, é onde o sol reflete, ninguém consegue esconder nada ali, né? Porque a verdade bate ali, né? Lembra que na religião eles dizem que Jesus é a verdade, a luz e a vida, alguma coisa assim? Porque Jesus está representando o sol. E aonde o sol bate, não há mentira que fique. Então o sol, quando ele clareia, ele mostra tudo, todos os defeitos, todas as qualidades, ele mostra absolutamente tudo. Então é a mesma coisa aqui. O meu sol está no 42 aqui, ó, e é a carta do crescimento, da abundância. É uma coisa que vai crescendo, né? E ele está dentro da iniciação, que é um outro tema. Um novo tema surgiu aqui. Então a gente tinha lá o, o tema do arquétipo, o tema da linha, o tema do planeta, o tema da cruz de encarnação da pessoa, e agora nós temos outro tema aqui, que é o tema do quarto. É o novo tema que está na vida da pessoa. Que nesse caso, o meu sol da personalidade é dentro da iniciação. Isso significa que o Roberto está aqui para mentalmente ajudar o mundo a iniciar alguma coisa. Então, eu sempre vou ajudar o planeta, lápis, a iniciar alguma coisa, porque é dentro da iniciação que eu nasci. E do lado inconsciente, é o que é o 60, que está lá em cima na mutação, né? Então, outro tema. Tema número 2 aqui, ó. Tema número um aqui embaixo. Tema número 2 lá em cima no azul. Tá? Então, ajuda o planeta a iniciar alguma coisa. Não é que eu vou iniciar, tá, gente? Eu não posso iniciar nada. Assim como ninguém pode iniciar nada. Só os manifestadores que têm que agir de acordo com a sua autoridade e estratégia também, tá? Então, iniciando, ajudando o planeta a iniciar, não é eu que vou iniciar. Eu vou ajudar o planeta a iniciar através da mente mental para uma mutação acontecer de forma inconsciente. Então, quando você olhar lá o teu mapa, você vai conseguir entender através que você não vai conseguir ver a tua cruz de encarnação desenhada igual a minha tá aqui, que para isso você vai ter que pagar lá o relatório para você receber esse documento. Mas não precisa, porque você consegue ver aqui, ó. Tá? Então você consegue perceber aqui a tua cruz de encarnação através desses números aqui, você consegue mapear ela aí dentro da mandala para você enxergar e entender aonde que tá. Tá fazendo sentido? Faz sentido para você? Olha, se você quiser esse relatório, acho que eu falei, né? Custa R$ 350. Tá lá no nosso site, entra lá, vai fazer o mapa, você gera o seu mapa gratuito, e quando você gerar o mapa, na parte de baixo, tem a página,
na parte de baixo aqui vai ter um botão para você comprar o relatório. É mais ou menos 80 páginas que você recebe com esse relatório completo, contendo essa mandala e a mandala com todos os arquétipos, tá? Bom, mas não é obrigado também. Você pode continuar fazendo aqui só com esses dados aqui que você já tem lá no relatório gratuito, tá bom? Em seguida, próxima página, por favor. Próxima página, por favor. Gente, acho que não vai, não. Pronto, lindo, maravilhoso. Aí a gente tem o nosso perfil. Então, esses dados aqui, lápis, esses dados aqui, que é os dados da nossa cruz de encarnação, acabam que, por sua vez, eles também formam, eita, lasqueira, hein? O nosso perfil. Próximo, meu querido, próximo, meu querido. Essa aqui, ó. Que é a roupa que nós vestimos. Então, lembra que é como as pessoas veem a gente? E aí, esse aqui, é claro, é o meu caso, né? Do lado de cá, nós temos o 5, que é a linha universalizadora, é aquela pessoa que veio para universalizar alguma coisa para o universo. Então, ela veio para falar várias línguas, falar várias maneiras de falar, ser um camaleão. Lembra que a gente falou sobre isso nos vídeos anteriores? É esse arquétipo aqui, essa linha, não é o arquétipo. É a linha 5 ali, tá? Que é a linha do herege. Então, é a pessoa que vai ser mesmo, que vai bater de frente, que vai pensar depois. Vai ser um herege mesmo, né? Não vai gostar muito do que vai ouvir, vai refletir depois e vai pensar, no meu caso, para encontrar com o investigador. Então, nós temos aqui o investigador, que vai nos ajudar a investigar. Ele sempre vai ter dúvida, ele nunca vai ter certeza de nada. E isso, gente, essa linha número um aqui, para todos os arquétipos, depois vocês olham no mapa de vocês, todos os arquétipos que tiver uma linha um desenhado, vocês vão perceber que é a mesma questão. Então, naquele campo da sua vida, sempre vai haver uma insegurança. Do mesmo jeito que a linha 5 aqui, aonde tiver 5 no teu mapa, naquele campo da tua vida, sempre você vai universalizar. É algo que você veio para levar para o outro, explicar para o outro, mostrar para o outro, tá? E o outro sempre vai te encontrar corretamente se você estiver vivendo a sua autoridade e estratégia. Então significa que essa pessoa aqui, Roberto, ele veio para universalizar conhecimentos que ele nunca tem certeza que sabe, mas ele vai aprender, vai investigar, vai entender para poder levar isso para os outros, que é o que a gente está fazendo aqui no canal agora. Então, eu fui lá nos Estados Unidos, estudei, opa, lápis. Estudei lá nos Estados Unidos para poder aprender esse conteúdo para agora trazer para vocês, universalizar. Então, eu nunca sei, então eu nunca acho que sei. Estudo, estudo, estudo. Quanto mais eu estudo, mais dúvida eu tenho, para ter certeza do que eu preciso levar para vocês, para poder finalmente manifestar aqui através da mente, que aqui é a mente. Lembra disso, tá? E isso é claro que é o meu caso. Para cada pessoa vai ser uma história diferente, né? Bom, é isso. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar aí ou tá parecendo muita loucura isso aqui? É que agora eu tô mostrando na tela aquilo que a gente já falou nas aulas anteriores, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá tudo bonitinho aqui. Tá, parece que tá tudo bonitinho aqui sim. Tá, maravilhoso. Ok. Então, próximo slide. Espero que esteja ficando claro aí para vocês. Aí, o perfil, né, a cruz de encarnação, o perfil, eles não significam nada se a gente não entender que existe essa do, opa, meu Deus do céu, Jesus, Senhor, ilumina a minha vida, meu Deus, me dá paciência, que eu não tô sabendo lidar com isso aqui. Nós mudamos de software para ficar mais fácil para vocês, e agora eu vou ter que lidar com isso aqui. Então, o, a cruz de encarnação, o perfil, não serve de nada se a gente não souber separar isso aqui. E o que que é isso aqui? De um lado, nós temos o inconsciente, que é o corpo. Esse corpo é como se fosse um túnel. Então, nós temos lá um túnel que a gente não sabe o que está ali dentro. A gente vê os carrinhos. Gente, eu sou bem ruinzinho de desenhar, tá? Mas a gente vai ver os carrinhos que estão passando fora do túnel, que são as portas que a mente, que a mente, né, tá
se reconhecendo, mas o que está ali dentro do túnel aqui, a gente não enxerga. A gente viu que o carro entrou, mas a gente não sabe onde ele está, se ele está parado, se ele está andando, quantas pessoas tem ali dentro do carro. A gente só sabe que tem um carro ali, que é o corpo, que é o piloto, que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, é ele que te leva para onde tem que levar. É o inconsciente, que sabe de todas as coisas, tá? E do outro lado, nós temos o consciente, que é a mente. A mente que mente, a mente que te conta histórias que não são verdadeiras e que você acredita que você é. Então, aqui você é capaz de se reconhecer. Eu garanto para você que quando você lê o teu documento lá, se você comprar o relatório, é claro, você vai ler os seus documentos, cada vez que você lê um arquétipo aqui, você vai se reconhecer logo de cara, mesmo que doa um pouco admitir, porque às vezes tem alguns arquétipos que a gente não gosta. E aí a gente, né, tem que meio que engolir. A gente sabe que a gente é daqui, no fundo, a gente sabe que a gente é daquele jeito. E do lado inconsciente, geralmente, é o lado que a gente não se reconhece. Às vezes você, não é que você não se reconheça, você até se reconhece, principalmente quando é arquétipo positivo, né? Mas quando é arquétipo que tem um lado sombra, por exemplo, ou que traz uma sombra maior na vida da gente, ou a gente acha que traz, né? Porque na verdade não traz, toda a configuração que está aqui é uma configuração perfeita para que nós funcionemos dentro da nossa configuração total, tá? Então, a gente acaba não se reconhecendo desse lado aqui. E às vezes é muito comum, durante uma consultoria, uma análise, a pessoa enxergar e se reconhecer aqui e não se enxergar quando a gente começa a falar do inconsciente, né? Então, isso é muito comum, tá? Então, não. Quando vocês estiverem trabalhando com isso futuramente, se vocês forem trabalhar com isso, lembra disso, tá? Porque é muito comum que isso aconteça. E aí, tem essa dualidade, que é a dualidade de vida, né? A dualidade da vida, né? Que vamos chamar isso aqui de yin, isso aqui de yang, tá? Para você saber que existe a moeda, tem dois lados, né? Então tem o lado um e o lado 2 que nós não estamos vendo aqui, mas aqui nesse caso nós estamos vendo o lado um aqui, o lado 2 aqui. Pouco importa qualquer um, qualquer dois, tá? O que importa é que a configuração está lá. Só para você ter uma noção do que eu tô falando. E aí, gente. Vamos pro próximo. Quando você descobre qual é a tua configuração, né, que você conseguiu lá a data de nascimento, cidade de nascimento, horário de nascimento, que está na certidão de nascimento, a gente tem o nosso tipo. E é aí que tudo começa. E aí a gente tem todas as informações que a gente precisa. A primeira informação é o tipo. Ó, pode ver que ela é a mais importante. Aqui é assim, ó, é do mais importante para o menos importante, tá? Significa que lá embaixo não é importante? Não. Significa que o mais importante é onde o foco tá. Então, se eu sei o meu tipo, eu já sei muita coisa sobre mim, sobre aquela pessoa, né? Então, no meu caso, gerador manifestante, uma pessoa que nasceu para gerando energia o tempo todo e manifestando, de acordo com a autoridade e estratégia. Para manifestar, tem que aguardar a estratégia. A estratégia é responder. Nesse caso, o que que é responder? É aguardar que algo aconteça e tudo para um gerador é um convite, tá? Então, lembra que olha aqui no mapinha, ó. O olho, o nariz e o ouvido. Tudo que ele vê, tudo que ele sentir cheiro e tudo que ele ouvir é um convite. Então, se ele vê, por exemplo, tá olhando lá uma revista, Roberto, né? Trabalha, tem uma agência de marketing, trabalha com marketing, e aí ele vê um evento lá na revista que ele está lendo, ou no celular mesmo, ali no Facebook, no Instagram, um evento que vai acontecer na cidade de Florianópolis neste final de semana. Imediatamente, porque eu vi aquilo ali, imediatamente, o meu sacral, deixa eu apagar, o meu sacral vai fazer um aham, se for para eu ir, ou um se for para eu não ir. Então, no meu caso, eu tenho que simplesmente. Ele está respondendo, é o sacral que está respondendo. Então, ele disse aham, significa que eu vou. Eu vou no evento. O meu sacral já disse que eu vou. Não importa o que a minha cabeça diga, porque a cabeça às vezes ela fala que não, que vai chover, que, sei lá, ela vai te dar um monte de desculpa para você não fazer aquilo que o sacral já disse que você tem energia para fazer e que você deveria fazer, porque alguma coisa boa vai ter lá nesse evento para você. Lembra que tudo é atômico. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Tudo é atômico, então existe um porquê das coisas, porquê do teu corpo falar esse aham ou esse para você, tá? Mas de qualquer maneira, foi uma resposta que veio do meu sacral, tá? Em seguida, a definição, né? A definição é aquilo que você pode contar, além do que está definido e coloridinho no teu mapa, né? É mais do que isso nesse caso aqui, tá? No meu caso, ó, você vai ver que aqui está escrito, por exemplo, single definition, que é uma definição única.
Isso significa que a minha definição, ela começa lá embaixo, ó, no 52, aí ela faz uma conexão ali com o 9, esse 9 vem aqui para o 27, ele se conecta com o 50, volta para o 27, se conecta com o 34, e se conecta com o 10, volta para cá, sobe para a garganta, se conecta com o 20, vai para o 56, se conecta com o 11, vai para o 24, se conecta com o 50, o 61. Então a gente tem uma single, uma única definição que sai de lá de baixo e vai até a cabeça. Então, no pulsar de um segundo, essa pessoa tem as informações que ela precisa, desde que ela siga de acordo com a autoridade e estratégia dela, tá? É basicamente isso que significa essa single definition aqui. Todo mundo é igual? Não, porque pode ser, por exemplo, ó, vamos supor que é, todos esses centros aqui, deixa eu pegar o branquinho aqui, ó, todos esses centros aqui estão em branco, aqui também, tudo em branco, tá? Mas lá em cima eu tenho a cabeça e o Ajna conectado. Só os dois. Não deixa de ser um single definition também, porque vai ter um único canal aqui, ó. Porque o single definition, ele é definido, né, a definição singular, ela é definida através de uma única conexão que faz todos os centros se interconectarem. Então sai de lá da cabeça e vai se conectando numa pancada só, que é o meu caso, até lá embaixo, né? A única coisa que eu não tenho conectado, inclusive está indefinido e aberto são esses dois centros, o plexo solar e o ego, tá? Que a gente vai falar sobre isso futuramente também, que existe uma diferença entre esse centro aqui e esse centro aqui. Você é capaz de me dizer, só de olhar nele, se tem alguma diferença? Qual é a diferença? Um é aberto, o outro é indefinido. Qual a diferença entre um e outro? Bom, aberto Aberto é completamente aberto, ele não tem absolutamente nenhum arquétipo definido nele. Não tem nada ali. E quando é indefinido, o centro está indefinido, mas o arquétipo tem algum, pelo menos um arquétipo definido ali. Tá vendo? Então, essa é a diferença, tá? E vai ser, então, há sim a possibilidade de ter uma definição singular entre dois centros, vamos supor que fosse esses dois aqui, ó. Esses dois centros aqui, o coração, coloridinho, o plexo solar coloridinho, e o resto tudo em branco. Tá? Aí também seria uma single definition, mas muda de uma pessoa para outra de acordo com a quantidade de centros que a pessoa tem. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, lá em cima, só a cabeça que está. Opa, lápis. Só a cabeça que está conectada. Então ela tem uma definição. Aí aqui tem um corte, não está conectado com nada na garganta, só que o centro G dela está conectando com o sacral, por exemplo. Então ela tem mais uma definição aqui, tá? Duas definições. Então, uma lá em cima, duas aqui embaixo. Aí, o sacral não está conectando aqui com a raiz e nem com o baço. Tá? Então ele tá só o sacral com o centro G mesmo. E aí uma terceira conexão que poderia ser, por exemplo, aqui entre o baço e a raiz e da raiz até o plexo solar, que seria uma outra definição. Então seria uma terceira definição. Então nesse caso, essa pessoa seria triple split, que é a pessoa que é cortada em três vezes. Então ela tem uma história que se passa aqui, uma história que se passa aqui e uma história que se passa aqui. Então, existem todo tipo de configuração, até quatro, que é o mais difícil, é mais raro de encontrar, que é quádruplo, partido, ai meu Deus, como que fala isso em português? Esqueci o termo em português agora, mas é cortado em quatro vezes. Então, a gente também vai falar sobre isso, porque as configurações da definição muda a forma como a pessoa atua na vida também. Tá? Então não importa, não é só porque a pessoa, por exemplo, aqui no meu caso, eu sou single definition, que sai de lá de baixo e tem tudo interconectado entre si até a cabeça. Então, o fazer e o pensar está conectado. Então, é uma pessoa que não percebe que tudo isso aqui está conectado, quando ela viu, ela já está fazendo, né? Ela não percebeu que ela está fazendo. E se não agir de acordo com a autoridade interna, que no meu caso é sacral, pode fazer coisas que não está com vontade de fazer, porque está indo contra. Não é nem que não está com vontade de fazer, mas que é contra mesmo a sua autoridade interna, tá? E isso aí te leva pro buraco, literalmente, tá? Então é basicamente isso. Em seguida, nós temos o nosso perfil, gente. A gente já falou sobre isso, que no meu caso aqui é o 5 e o 1. Então, faz de mim um herege investigador, né? E aí nós temos a cruz de encarnação,
que no meu caso é a limitação, que a gente acabou de ver lá atrás. Se eu não seguir a minha autoridade, a minha estratégia, eu vou viver o meu não ser, que é a frustração. Então, os geradores, né, eles vivem na frustração quando eles não escutam a autoridade interna deles. Né? Se eles não seguirem a autoridade, não é nem só a autoridade, tá? É um casamento entre a autoridade e a estratégia. Esses dois aqui, eles são casados, tá? E eles têm que trabalhar juntos. Quando um gerador não escuta, ele vai viver o tema da frustração, que é o não ser dele. E é por isso que os dados de nascimento da pessoa local, é muito importante. Sem esses dados, você não consegue saber qual é o seu tipo. E sem tipo, você não adianta. Você pode querer fazer. Ah, eu acho que foi. Tá. Roberto, eu não tenho hora exata. A gente consegue? Olha, existem algumas técnicas de retificação, existem algumas técnicas, existem muitas formas variadas, na verdade, de retificar um documento, de saber se a pessoa nasceu aquele horário ou não, tá? Mas aí a gente entra naquela questão de eu não tenho certeza absoluta, né? A gente retificou. Dá para fazer energeticamente, dá para fazer através de questões de perguntas, dá para fazer através de pesquisa, mas ter certeza mesmo você nunca vai ter, e aí já começa um problema. Então, o ideal é que você tenha certeza, pelo menos a certidão de nascimento, né? Porque por mais que ainda exista erros em certidões de nascimento, a probabilidade é menor. Então, você tem um pouco mais de certeza de que aquilo ali está dentro do correto. Faz sentido para você? Se não tiver, não adianta fazer a estrutura, tá? Não adianta. E aí, gente, a gente tem aqui essa questão da configuração do nosso desenho. Então, tudo aquilo dentro do seu desenho que for colorido é o que a gente chama de centro definido. É onde está a sua consistência, onde você pode confiar. Lembra que eu falei ontem, né, e antes de ontem e todos os dias anteriores, aonde Deus habita, o diabo não entra. E aonde Deus não está, o diabo faz a festa? É basicamente isso. Aonde está colorido, colorido, é colorido. Cara, não tem espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não adianta, não ocupa, gente. É lei da física, né? Então, esses centros que estão coloridinhos não vão ser ocupados por mais nada, porque a consistência está ali. Eu posso confiar naquilo ali. Aquilo ali é vai me guiar para tudo quanto é lugar. Em compensação, nós temos aonde o diabo mora. Já começa ali na cabeça, né? Você vai ver que aqui tem uma numeração. Número um aqui, número 2 aqui, número 3 aqui, e assim por diante. Essa numeração é a numeração de importância, de onde o diabo vai fazer a festa primeiro. Eu uso esse termo porque fica mais fácil pra gente entender, tá, gente? Não tem nada a ver com religião, mas só pra você entender. Então, o diabo vai fazer a festa primeiro aqui no coração, ó, no ego da pessoa. É ali o primeiro lugar que ele vai fazer uma festa de coisa. Número 2, número 3. Existe um porquê disso, que a gente não pode falar aqui, infelizmente, senão o canal vai ser derrubado, mas é basicamente isso. Que são os centros indefinidos. Aonde está em branco no teu mapa, é aonde está indefinido, é aonde você veio para aprender. Então, aqui, consistência, colorido, definido, é onde eu vim para ensinar. Eu sou assim, isso aqui sou quem eu sou, tá? Em branco, eu vim para aprender. Aonde estiver em branco, não está colorido, eu vim para aprender. E isso não serve só para o centro, tá, gente? Tem o centro, mas também tem as portas ali, ó. Cada uma das portas que não estiver definida também vai ser uma lição que você vai aprender. E ali, dentro dessa questão aqui, onde o diabo tá, que vai acontecer o condicionamento. Lembra disso, tá bom? E é ali também que vai haver a distorção. Se eles estão indefinidos, a gente vai distorcer. O que que isso significa? Bom, se ele está indefinido, no minuto que alguém que está com ele colorido entra no meu campo áurico, eu vou ampliar em 200% aquilo ali. Então, eu ampliei, eu distorci tudo, porque na minha cabeça, eu sou aquilo, mesmo que eu não seja. E na cabeça dos outros, também. Os outros vão sempre achar que você é aquilo. Mesmo que, na verdade, quem, quem é, são eles. É ele que tem isso aqui coloridinho, ó. Principalmente esse centro aqui, ó, que é o centro Terra de Ninguém, o plexo solar.
Deixa eu arrumar isso aqui mais bonitinho, porque tá ficando parecendo um coração, e não é um coração. O plexo solar, ele é a casa das emoções. E, gente, quem que consegue controlar isso aqui? Ninguém. Emoção é terra de ninguém. Nem a gente não consegue controlar a nossa, quem dirá os outros. Mas vai ter essa impressão de que quem é emocional é você. Então, às vezes, né, principalmente isso acontece muito no ambiente de trabalho, inclusive, quando você discute com alguém e daí você começa a chorar do nada, né? Então, isso geralmente não tem a ver com o nervosismo da cabeça, que a gente acha que é isso, né? Tem mais a ver com o campo áurico, que você está ampliando aquilo que não é teu. Você não se reconhece, você sabe que você não é assim. Mas naquele momento você ampliou, se descontrolou, porque você não sabe como lidar com aquilo, não é quem você é. E aí, quando acontece, você perde as estribeiras e chora, explode. Então, por que que é importante saber isso? Porque quando você entrou na relação de forma correta, eu não vou saber fazer a mãozinha aqui, mas é mais ou menos assim, ó, uma joinha, um joinha. Que mão horrível. E ficou parecendo outra coisa. Deixa eu apagar isso aqui antes que alguém me fale besteira. Ó. Mas é um joinha. Quando você entra, de forma positiva, uma estrelinha, vai. De forma positiva, um mais entrou de forma correta na relação, essa possibilidade aqui de expandir, de amplificar 200% uma emoção e entrar num problema, ela praticamente não existe. Se acontecer, vai ser positivo. Não vai ter o problema de você estar distorcendo alguma coisa, porque você entrou de forma correta. Então, você chegou lá da forma correta. A sua autoridade interna, que no meu caso é sacral, ela disse, aham. Então, se eu brigar no meio do caminho com essa pessoa, não vai ter problema nenhum, porque essa briga vai ser saudável para os dois. Opa, positivo tanto para mim quanto para essa pessoa. Quanto para essa pessoa, se tiver mais de uma pessoa lá no local. Entende? Então, a discussão, você já percebeu que às vezes a gente tem brigas assim, né? Discussões, no trabalho principalmente, né? Às vezes dentro de casa mesmo com a família, que te elevam, você sai da discussão mais forte do que entrou, é o que a gente chama às vezes de DR. Tem uma discussão na relação, né? Quando você tem uma DR, aí a gente vai falar um pouco do tarô. Vamos fazer uma analogia com o tarô. Quando a gente joga lá o tarô, para quem conhece o tarô, para quem joga tarô, tem uma carta lá que chama Ruínas. A carta das ruínas ela é representada por sei lá, um prédio, uma coisa velha, tá? Velho, caindo aos pedaços. É a DR da relação. Tá caindo aos pedaços, tem alguma coisa que não funciona, né? O reboco não tá funcionando, tá caindo, tá despedaçando, não tá mais legal. Quando chega nessa carta, e existe uma sequência, tá, gente? Não tem como você viver outra sequência, porque é a sequência matemática. Depois do número um é o número 2. Depois do número 2 é o número 3. Depois do número 8 é o número 9, que é o último número da matemática. Depois do número 9 começa o 10. E o 10 nada mais é do que o 1, começou de novo. Só que começou numa segunda fase. Por isso que aumentou o número zero ali. Então é o um, fase, né? É a segunda fase do número um. Então o mesmo número entra numa outra fase. O DR, quando a gente chega na DR, é o número 9. Então o número 9 a gente está falando agora do número 9. Nós não estamos falando do arquétipo 9, tá? O número 9 ele representa a carta das ruínas no tarô. A carta das ruínas no tarô representa justamente a DR de uma relação. A DR da relação é quando a gente chega nesse momento onde ou você senta ali e conversa, e tem uma conversa franca, e cada um se abre, e aí os dois choram ou não, pouco importa. O que importa é que no final da relação, da discussão, ou a relação começa de novo sólida, ou acaba. É a DR, é para isso que ela serve, é por isso que chama ruínas. Que tá em ruína, a gente tem que derrubar tudo que não presta mais e começar a construir uma coisa nova, uma coisa melhor, mais sólida. É para isso que serve esse arquétipo, tá? Então, ó, acabamos desviando do assunto, mas só para você entender o que que acontece na distorção. Para que a distorção não aconteça, a gente sempre vai passar por essa linha do tempo, digamos assim, tá? Que é uma linha bem linear nesse caso. Os arquétipos seguem uma linha linear. É igual aqui. Quando a gente falou lá atrás da mandala, ela segue aqui, ó, ela é toda desordenada. Na verdade, a única coisa perfeita dela é que ela é um círculo, né?
que o círculo representa ali a perfeição divina, né? Mas quando você olha lá na mandala, você vai ver que os números não estão ordenados. Não é um, dois, três. Não, muito pelo contrário. É tudo uma bagunça, que é o caos que a gente vive aqui no planeta. Então a gente vive no caos, só que dentro do caos tem uma perfeição que acontece. Então essa matemática ela é perfeita. Essa é a matemática da vida, tá? Para que essa distorção não aconteça, a gente precisa entrar corretamente numa relação. E para entrar corretamente numa relação, a gente não tem opção, a gente tem que ouvir a autoridade interna. Para quem é sacral, nesse caso aqui, né? Então, para quem é emocional, tem que aguardar a claridade emocional. E assim por diante, ok? Tá fazendo sentido para você? Escreve aí embaixo, Roberto, está fazendo sentido, estou entendendo, amei. Quais centros seus são definidos? Quais centros seus são indefinidos? Deixa nos comentários. Eu quero que você deixe no comentário, se possível, qual é o seu tipo e e o seu perfil. Porque só para eu saber quem vocês são, é muito legal ter uma noção de quem está acompanhando o meu canal através do mapa deles. Tá? Não precisa colocar mais nada, porque só isso aí para mim já é bastante informação, tá? E vai me ajudar bastante a entender com quem que eu tô lidando aqui? Quem são essas pragas que estão assistindo meu canal aqui? Que tá acompanhando essas aulas, que querem se evoluir como gente? E parabéns para vocês que estão aqui, porque olha, não é fácil no mundo em que vivemos parar o nosso tempo para querer se conhecer, para querer se entender melhor, né? É muito, nós estamos de parabéns por querer evoluir aqui dentro desse campo, tá? E aí aqui, como sempre, eu estou trazendo o meu exemplo, centros definidos, tudo aquilo que está colorido, né? Então vocês vão ver aqui que tem essas conexões. Esses centros são definidos, é onde Deus habita, o diabo não vai fazer a festa ali. Em compensação, nós temos os centros indefinidos, que é onde o diabo habita. Lembra? Vou até voltar para vocês verem, olha bem os meus dois centros, o ego e o plexo solar. Quando a gente volta, quando a gente olha aqui, ó, opa, passei demais. Olha aqui o número um, qual que é? Pior centro que tem para o diabo fazer a festa é no número um. E depois, o segundo pior centro que tem para o diabo fazer a festa é no número dois. Eu tenho exatamente esses dois. Os dois piores, gente. Nem isso. Olha para vocês verem a vida que eu tenho que viver. A gente não. É no choice, gente. Não, a gente não tem escolha, tá? Isso aqui já seria tema de uma análise completa, para falar para a pessoa os problemas que ela vai enfrentar na vida dela, né? Porque não vai ser pouco, gente, não é pouco, né? Só que, lembra que eu falei nas aulas anteriores, querendo ou não, a gente vai passar por aquilo. A gente não tem opção, a gente está aqui para isso. Eu, no meu caso, agora a gente pode ir para lá. No meu caso, eu tenho lápis. No meu caso, eu tenho que aprender a lidar com as questões do ego e eu tenho que aprender a lidar com as questões das emoções, né? E esses dois são os dois piores centros, é onde a gente mais distorce a vida, né? O ego não tem força de vontade. Pode ver que às vezes eu até quero, gente. Olha hoje, por exemplo, né? Eu queria muito fazer o vídeo antes. São 7 horas da noite, não sei nem se vai dar tempo de colocar no horário correto para vocês assistirem hoje, às 8h45. São 7 horas da noite e eu tô aqui ainda falando sobre isso, ó. Não tem consistência. A pessoa só vai conseguir desenvolver isso aqui corretamente se ela entrar corretamente no projeto. Se o corpo dela responder com aham. Aí ela tem energia o suficiente para levar o projeto até o final. Senão, não. E além disso, eu vou ter que lidar com as questões emocionais que eu vou amplificar o tempo todo em 200%, né? Tanto uma quanto a outra, né? Tanto uma quanto a outra. Mas aqui é onde a porca entorta o rabo para mim, né? Então, o tempo todo é aqui que eu saio, eu sinto a pressão da coisa quando a pessoa sai da minha aura, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, percebe aonde que está a minha distorção? A distorção está aqui, aonde o diabo vai fazer a festa. Principalmente, nesse caso aqui, principalmente no meu ego. Porque, lembra, meu ego não tem nenhum arquétipo definido, então ali eu não tenho consistência nenhuma. Em compensação, no plexo solar eu tenho duas consistências, tá? Então ali eu tenho um pouquinho de segurança, ainda que o centro não me dê segurança nenhuma, eu tenho um pouquinho de segurança, mas para ajudar a porca a entortar um pouco mais o rabo, é inconsciente, é vermelho. Então eu não vou nem perceber quando a consistência estiver acontecendo na minha vida, ok? E em seguida, para a gente finalizar, deixa eu ver se é isso mesmo.
Ah, não, ainda não estamos finalizando, não, meu amor. Vai aguentando as pontas aí. Aqui é para você ter uma noção, uma visão geral do mapa. Então, é óbvio, meu mapa, meu exemplo, a gente vai ver aqui. Quando você olha aqui do lado esquerdo, você vai ver aqui o primeiro desenho aqui, ó. Lá na garganta, ele tá na garganta. Você vai ver que o 12 aqui, ó, ele tá aqui, é o mesmo que tá aqui. Então, é a porta 12 que está definida conscientemente. Preto, tá? Você vai ver que é o preto aqui, ó. Só vai até a metade do caminho. Preto, só vai até a metade do caminho, ok? Depois nós temos aqui a porta 11, que está onde? No ágina. Olha, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Então, significa que é consciente e inconsciente. Então, ela está, a porta 11, ela está tanto do lado inconsciente quanto do lado consciente. Olha, então ela vai funcionar dos dois lados, tá? Nesse caso, ela formou um canal, que é o canal 1156, que é o canal que está aqui. Então, quando você olha aqui, é o mesmo canal. Consciente e inconsciente, tá? 1156. A curiosidade, tá? Daí nós temos a porta 23, né? Essa porta 23 está na garganta, pendente, né? Tá, tá lá, esperando para ser ativada. Não tá conectando com nada. Ela tá lá, ativada. Lembra que os opostos se atraem, gente? A porta 23, opa, lápis. Porta 23, ela fica esperando pela 43 o tempo todo. Então, para quem comprar o nosso baralho, lá vai estar a explicação disso, tá? O que que acontece? O baralho não, o nosso livro técnico que acompanha o baralho. Ela vai ter isso aqui, ó, explicando que o 23 ele fica o tempo todo pressionando essa pessoa aqui, eu no caso, né, a encontrar pessoas que têm o 43, porque essa é a busca do 23, tá? Por isso que ela chama pendente, ela tá pendente de alguma coisa. Tá? Do outro lado, nós temos lá na cabeça, no centro G, a porta 13, né? Que nesse caso aqui é o filho pródigo, é a pessoa que viaja para fora, que vai conhecer outras histórias, outros mundos e depois volta para casa, né? O filho pródigo, a casa retorna, né? Então, e aí inconsciente, a pessoa nem sabe que ela vai. Quando ela viu, ela já tá voltando, já tá contando as histórias dela. Pendente também, porque ela não se conecta a lugar nenhum, mas inconsciente, tá? Então eu não percebo que eu faço isso. Quando eu vi, eu já tô contando os causos da minha vida, né? De forma inconsciente. Às vezes eu nem quero contar, porque a gente não tem escolha, é no choice. Quando você viu, você já fez, já contou a história. E não era para contar. Mas enfim, né? Faz parte da vida. Depois nós temos aqui as portas dormentes inconsciente, né? Por que que é dormente, Roberto? Porque esse centro aqui, ó, ele não está definido. Ele não tem cor nenhuma nele, mas a gente tem duas portas ali que estão definidas. Inconsciente, mas estão definidas, tá? Daí nós temos um centro definido, que é o sacral, todos os outros que estão coloridos também, definiu, coloriu, tá? Depois nós temos o centro indefinido, que é o centro do plexo solar, e nesse caso aqui ele está indefinido, e em seguida o centro aberto. Eu vou até apagar aqui para não confundir. O centro aberto, que é o centro que não tem porta nenhuma, não tem arquétipo nenhum ali definido. Então, chama-se aberto porque a abertura da energia está toda ali, tá? Depois nós temos canais indefinidos. Então, quando você olha aqui no meu centro G com o sacral, tem vários canais ali, ó, que não se conectam. Na verdade, eu tenho vários, né? Eu tenho um monte de canal que não se conectam. Então, todos eles são indefinidos. Então, opostos se atraem. A tendência é que eu atraia pessoas que têm esses canais o tempo todo, tá? Depois nós temos, já falamos do canal 1156, depois nós temos o canal definido, que é esse canal aqui, tá? Que trabalha no presente, momento presente. Então, eu tenho uma questão com o presente, né? Então, além desse canal aqui ser um canal do presente, eu sou o sacral, que é totalmente presente, né? Que responde no agora, o tempo todo, né? Entre outras configurações do meu mapa, que também é do presente, tá? Depois nós temos o eixo nodal, que é onde os nodos lunares estavam naquele momento preciso. Depois nós temos o eixo do Sol e da Terra, que é os dois primeiros arquétipos ali que fazem o nosso perfil, que fazem a nossa cruz de encarnação. Depois nós temos o nosso perfil, que é exatamente a mesma coisa da cruz da encarnação.
do eixo Sol e Terra, tá? Aí nós temos o 42,5 aqui, por exemplo, que é ativação consciente, mente, por isso que fala consciente, a mente mente. E do outro lado, nós temos o 61, que é a ativação inconsciente do corpo do piloto que está pilotando o nosso avião. Tá fazendo sentido para vocês? Ou tá muito confuso? Posso continuar? Aí, vimos o nosso mapa. O mapa, ele está dentro da mandala, que é essa mandala aqui, né? Então, aqui eu escolhi a mandala com menos cor possível para não poluir muito a tela, tá? Então, eu peguei a mandala da Cruz da Encarnação, que é a minha mesmo, né? Mas só com 4 cores ali no fundo. Então, nós temos aqui as polaridades. Então, a polaridade de 60, por exemplo, que está polaridade para o 56. Então, o 56 está oposta para o 60. Nós temos a porta 32, que são as portas que estão ativadas. Cada uma das portas que estão coloridinhas lá no mapa, né? São as portas que estão ativadas. Daí nós temos os centros, que nós já explicamos, mas uma coisa que a gente não explicou ainda é o hexagrama do I Ching. Então nós temos, lembra que eu falei das linhas? Então, ó, vou colocar aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Esse hexagrama aqui, ele é dividido, né? Ele é composto por 3 linhas Yin por 3 linhas Yang, sempre, tá? Então, sempre não. Nesse caso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse daqui, esse hexagrama, ele tá dividido desse jeitinho aqui para vocês entenderem a especificamente desse aqui. Vocês vão perceber que para cada um deles é diferente, tá? Não se repete. Então, nós temos 64 hexagramas, um completamente diferente do outro, que vem da roda do I Ching. Então, essa roda aqui é o que a gente chama da roda do I Ching, que vai fazendo a volta em volta do planeta, em volta do corpo celestial e em volta dos corpos celestiais, até que chegue aqui aonde a gente nasceu, que no meu caso foi o 42, que é onde está essa ah, corzinha vermelha ali embaixo no ciclo da iniciação, tá? Lembra disso. O que mais? Roda do Xing, os canais a gente já falou, as correntes aqui, a gente tem o que a gente chama de corrente, né? Que a gente não vai nem explicar agora para não torcer aí na cabeça de vocês, mas são correntes que a gente tem no mapa que configuram algo mais complexo um pouco para cada pessoa, tá? Os circuitos, temos circuito, nesse caso aqui, esse circuito aqui está nessa corrente, é um circuito tribal. O que que isso significa? Tem a ver com a tribo. Então, a pessoa que vai trabalhar para a tribo, ela vai fazer algo sempre para a tribo, nunca para ela mesma. Tá? Claro que no final das contas, né, tem o imperativo genético, que a gente, infelizmente, não pode falar sobre isso aqui, mas que tem a ver com isso aqui também, tá? Nunca é só tribal. Embora o circuito aqui seja tribal, nesse caso, por exemplo, né? Mas que não é o meu também, tá? Eu coloquei aqui esse aqui só para vocês entenderem o que que é um circuito tribal. E aí as linhas a gente já falou, certo? E provavelmente para finalizar agora, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, chegamos no último slide. A gente vai finalizar já. Que são as linhas. Então, as linhas do I Ching, que a gente acabou de falar ali, de ver ali, né? Então, a gente tem a linha 1, a linha 2 e assim por diante. Começa de baixo para cima, tá? Ela é cortadinha aqui Yin, completa Yang, tá? Então, quando a gente tem aqui a linha 1, é a linha investigadora, é aquela que vai investigar bastante, que é o meu caso. Eu tenho a 1 e a 5, o herege e o investigador. As duas são linhas Yin. Isso já diz bastante coisa. Só aqui a gente já tem informação o suficiente para uma análise completa sobre isso. Então, se a pessoa vem, quero fazer uma análise, Roberto, mas a gente tem a visão geral, que é aquela que você vomita tudo para o cliente, né? Você faz ele entender qual é o tipo, a autoridade, a estratégia, e depois tem as nuances dessa análise, porque é muito complexo. Vocês estão vendo aqui a complexidade da coisa, né? Então, no meu caso, eu tenho 2 linhas em. Então, as duas, tanto a herege lá em cima, 5, que é o meu consciente, quanto o inconsciente, tá aqui de uma forma bem yin, né? E uma é introspecção, é introspectiva, é para dentro. A outra, olha isso, gente, que loucura isso! Uma é para dentro, a outra é para fora. Uma é para eu aprender, a outra é para eu ensinar. Então, isso aqui também já é motivo para uma análise completa, para poder explicar para a pessoa que ela veio para aprender algo, investigar, entender, introspectar, e depois, no momento correto, de acordo com a autoridade e estratégia, a gente vai lá e universaliza, para que os outros consigam entender e aprender e usar aquilo da forma correta. Geralmente, é o que acontece aqui no nosso canal.
A gente não atrai essas pessoas, perfil 5-1 dentro dessa configuração principalmente que eu tenho, a gente não atrai um público muito grande, mas a gente atrai um público muito fiel, porque são pessoas corretas para nós. Então, eles sabem que a gente tem uma introspecção, um momento, inclusive, isso foi uma das mensagens que deixaram bastante. Roberto, a gente ficou te aguardando, né? Eu não vi a hora de você voltar, estava esperando por você, porque eles sabiam que eu estava nesse momento, eles são pessoas corretas aqui para mim, elas chegaram corretamente para mim. E elas sabem que eu vou, quando eu voltar, eu vou universalizar alguma coisa que é importante para elas. Então é óbvio que é um número pequeno de pessoas que vão acompanhar, porque é um número pequeno de pessoas que vão aprender. Então é basicamente isso. Então é isso. A gente tem aqui a linha um que é o investigador, o 2 que é o eremita, que é aquela pessoa que vive sozinha, né, que sobe a estrada sozinho, que vai fazer a subida da montanha sozinho, para quando chegar lá em cima ensinar alguma coisa para alguém. Nós temos o Marte, que é aquela pessoa que é até complicado falar dessa pessoa, né? Porque sofre bastante em termos de não se reconhecer, né? E se reconhecer ao mesmo tempo como o mártir que vem para salvar alguma coisa, né? O oportunista que não consegue de maneira nenhuma subir na vida ou ser é, alguém na vida se ele não aproveitar as oportunidades, porque ele nasceu para aproveitar as oportunidades. E aí a gente aprende na sociedade que é feio ser oportunista, e na verdade não é. Para ele, a única possibilidade é ser oportunista, é aproveitar as oportunidades. Senão ele não vai conseguir crescer. Depois nós temos o herege, que é aquela pessoa que bate de frente, que contesta e que universaliza. E por último nós temos o modelo, que é a pessoa que já vem com uma maturidade excepcional. Ela já vem para ensinar de criança, aquelas crianças que fala tudo bonitinho, que quando elas falam você fala, meu Deus, da onde saiu essa pérola? Geralmente são crianças 6 que elas vêm com um modelo já, ela já vem pronta para ensinar alguma coisa que é muito importante a ser ensinado para os outros, tá? Gente, é basicamente isso. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. E aí eu vou abrir a minha tela para vocês. Só um momento. Olha, vocês viram que eu já devo estar todo descabelado. Então, uma umidade aqui em Florianópolis, vocês não têm noção. Bom, você viu como é complexo? É complexo, mas, gente, olha, eu vou falar que quando você entende o teu mapa, existe uma paz que acontece dentro da gente que você começa a tirar as pressões de você. As pressões, principalmente, que a sociedade coloca sobre quem você acha que você tem que ser, né? Porque agora você não acha mais, você tem certeza de quem você é. E tudo aquilo que a gente fica negando o tempo todo é quem a gente deveria abraçar, é quem a gente deveria aceitar. Eu me aceito como eu sou assim, então eu vou me abraçar porque essa é a minha força, né? Então, quem assistir a aula do dia 15 de novembro vai ouvir algumas verdades, porque a gente vai trazer algumas verdades lá que vai servir para muita gente, né? Mas só as pessoas corretas vão estar presentes e vão ouvir, porque estarão lá de acordo com a matemática perfeita da vida também. Então, a matemática perfeita se encarrega de trazer as pessoas corretas para mim. E eu tenho certeza absoluta disso, né? Então, quanto mais a vida passa, mais eu aprendo, mais eu vejo que nada sei, mais as coisas acontecem corretamente para mim. Então eu percebo que a construção da minha vida, ela está acontecendo agora num nível muito mais rápido, digamos assim, do que antes, porque agora eu não vou mais atrás da coisa para fazer a coisa acontecer. Agora eu aprendi a fazer no não fazer, né? É aguardar com que o convite chegue de acordo com a minha autoridade de estratégia para que a minha autoridade interna responda e eu possa para que a minha autoridade interna reconheça e eu possa responder para a vida para poder ter os resultados que a gente nem sabe que resultados são esses, né? Que é onde o mapa nos leva. Então, a beleza do mapa é justamente essa, da gente poder entender que você vive um caminho sem expectativa nenhuma, porque as coisas que vão acontecer são melhores do que aquela que a tua mente gostaria que acontecessem. Então, essa é a beleza da coisa, que é você não precisar mais se preocupar. O que que eu vou fazer o mês que vem, por exemplo? Né? Calma, gente, o mês que vem nem chegou ainda. Às vezes a gente nem tá aqui mais no mês que vem. Né? A vida é tão efêmera, a gente passa num piscar de olhos. Então a gente tem que aproveitar o agora. E é claro que isso é muito bonito para mim, né? Porque é o meu desenho, o meu mapa, ele me faz viver o agora. Para mim tudo é o agora. Mas tem pessoas que estão presas no passado, tem pessoas que estão vivendo só no futuro. Né? E não é uma questão de problema mental, que é o que, né, a sociedade diz
né? Principalmente, não posso falar sobre isso aqui, mas principalmente órgãos de saúde, né, que falam que são pessoas que estão com um desequilíbrio mental, por exemplo, e não é. Na verdade, nada mais é do que o arquétipo, depende da configuração arquetípica da pessoa, ela está vivendo um mundo de ansiedade, porque ela nasceu com aquela configuração. Ela está vivendo um mundo de seja lá o que for, de depressão, por exemplo, né? Então, existem alguns temas que estão ligados com uma configuração arquetípica da pessoa e que faz com que ela viva ou lá no futuro ou lá no passado. E no meu caso, eu vivo só o presente. E sempre foi assim, mas agora tem sido cada vez mais assim. E da forma correta, que é o que é mais legal. Que é poder estar de verdade com as pessoas, estar presente no presente, não estar mais preocupado com mais nada e deixar que a coisa aconteça quando ela for acontecer, porque ela vai acontecer se ela tiver que acontecer. Fez sentido para você? Agora eu espero que você entra lá no nosso site, faça o teu mapa, dá um print, porque não dá para baixar, tá? Lá se você só consegue receber o relatório se você pagar pelo relatório, e aí você recebe o relatório completo, mas dá para dar um print lá na tela e salvar no Paintbrush, e aí você consegue ler o teu mapa agora de acordo com isso aqui, e começar a ler, né? Ler, não, mas começar a ler, começar a entender um pouquinho, para você se reconhecer e começar a dar os primeiros passos como quem você realmente é e como quem você realmente veio para ser. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que fazer. Deixe seu joinha, comente, compartilhe esse vídeo com pessoas, por favor, para que outras pessoas possam saber que existe esse conteúdo, né, que existe uma forma de manifestar uma vida que é melhor do que a vida que a gente acha que a gente merece, né? Isso que é o mais legal. Então, faça com que esse conteúdo viaje e chegue até as pessoas. E não perca o aulão do dia 15 de novembro, que vai falar sobre isso. A gente vai trazer na prática, o aulão vai ser esmiuçado para a gente poder falar sobre o material, sobre a forma como a gente vai liberar o acesso no site. A gente desenvolveu, eu desenvolvi um conteúdo incrível no site que ainda não está disponível para as pessoas, mas um conteúdo bem avançado que fala sobre todo tipo de variável do teu mapa. Então você consegue ver lá aspectos bem profundos que infelizmente a gente também não consegue usar o vocabulário aqui, senão o canal vai ser derrubado, mas quando chegar o momento, eu vou colocar um print na tela para que vocês possam ver um pouco as nuances do que vem pela frente, tá? E é isso, gente. Eu deixo vocês por aqui e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.